Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje, como jogador de vôlei, foi campeão dos Jogos Olímpicos em Atenas, campeão dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, campeão de Liga Mundial, campeão de inúmeros torneios e agora é coordenador de vôlei. André Heller, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Uma carreira vitoriosa como jogador e agora como coordenador. O desafio é a maior? Ótimo, bom, obrigado pela presença de vocês aqui na nossa casa, né? Sim. Dessa vez aqui na nossa casa, no nosso ginásio, onde a gente trabalha durante toda a semana, de domingo a domingo, para conseguir bons resultados. São duas coisas bastante distintas, né? Minha carreira como atleta, eu joguei 24 anos de voleibol, 12 anos na seleção brasileira e há 4 anos, quase 4 anos, eu assumi uma nova função. Eu fiz a transição de carreira no próprio projeto aqui. Né? Eu cheguei a jogar quando o nosso patrocinador era depois mudou para Brasil Quirim. Hoje nosso time chama Vôlei Renata. É o nosso primeiro ano, está sendo bem bacana. E é uma função bastante complexa, não é difícil, mas é bastante complexa, mas é muito prazerosa. Eu faço o dia a dia dos atletas, faço o dia a dia de toda a equipe, a começar pela comissão técnica, e isso tudo é muito prazeroso, porque eu posso colocar em prática os meus 24 anos de experiência. Porém, nesses 4 anos que eu estou fora das quadras, eu também me preocupei muito em me capacitar. Né? Eu brinco com todos os atletas, porque eu tenho uma relação muito bacana com eles, afinal de contas eu sempre serei um atleta. Né? Léo, o que nos credencia, depois de tanto tempo jogando vôlei, né? Jogar 20 anos, 24 anos, 15 anos, nos credencia a dar manchete e dar toques. Sim. Então eu me preocupei muito ao longo desses 4 anos em me capacitar para exercer a minha nova função e ainda tenho uma longa estrada pela frente para realmente ser um bom profissional. Você abandonou as quadras como jogador em 2014, então há 4 anos nessa função aí de auxiliar técnico. Como é que tem sido esse período? É algo que você imaginava? Era algo que te preocupava? O que eu vou fazer depois que eu abandonar as quadras? Como é que tem sido esse período? Nossa, eu era um cara muito preocupado. Continuo, só que mudei a palavra. Minha mulher fala assim, nossa, tu é preocupado, tu é desesperado. Eu falo, não, eu sou precavido. Sempre fui muito preocupado, porque eu venho de uma família bastante humilde, então aquele temor da nossa condição, meus pais lutaram muito para dar uma vida bacana para os 3 filhos, eu tenho mais 2 irmãs mais velhas, e nunca nos faltou nada. Sempre eles nos atenderam no que diz respeito às nossas necessidades, não às nossas vontades. Sim. Então a gente teve uma vida muito bacana, mas aquele temor financeiro sempre teve bastante presente, então isso me acompanha durante toda a minha carreira. Sempre fui muito preocupado porque eu ainda joguei há quase 39 anos. Mas um atleta pode se machucar a qualquer momento, a carreira pode ser interrompida a qualquer momento. Então sempre tive esse receio, fui para a faculdade no meio da minha carreira, fiz a faculdade em doses homeopáticas, depois fiz outros cursos, esses 4 anos eu aproveitei para me capacitar em assuntos mais específicos que eu uso no meu dia a dia aqui, então gestão aplicada ao esporte, fundamentos administrativos do esporte. Ano de 2017 foi um ano maravilhoso, eu fiz uma formação em neuroliderança, então tenho me preparado bastante para, obviamente, ser um bom profissional, mas também me capacitar para fazer tudo isso aqui funcionar. Eu acho que é o meu principal objetivo. E o mais legal de tudo, para concluir, é que eu também percebi que mesmo ocupando uma outra função, valores inerentes à prática esportiva são inerentes também a qualquer outra profissão. Com certeza. Então, o amor que eu colocava na quadra, na minha profissão, quando eu jogava vôlei, eu continuo colocando na minha nova função. E eu digo ainda que o amor que a gente coloca no nosso trabalho transforma o nosso trabalho em missão. Então, a minha missão aqui, eu tenho uma missão todo dia, eu tenho uma missão durante a temporada, e eu tenho que fazer isso com prazer.
Eu tenho que gostar do que eu faço, porque quem gosta, quem ama, se compromete, se dedica e se capacita. Então eu percebi que são funções totalmente distintas, mas que têm bastante características em comum. Existe uma polêmica ou uma discussão de ex-jogadores passarem a ter uma função mais técnica. Então, o jogador de futebol ele pode virar comentarista, ele pode virar um jornalista. Um jogador de basquete ele pode entrar na comissão técnica. Na sua fala eu percebi, você tinha algum receio de falar, bom, se eu vou continuar no vôlei, eu quero me capacitar, não quero ser um ex-atleta pelo que eu conquistei, eu quero agora agregar outras coisas. Na sua cabeça você pensava isso também ou foram coisas que foram acontecendo, não era uma preocupação que você tinha? Todo dia. Eu sempre pensei, junto com a minha preocupação, em me capacitar para ocupar uma outra função, inclusive, talvez fora do ambiente esportivo. Tá. Quanto mais a gente se capacita, mais o nosso leque se amplia. Então, sempre tive essa preocupação. À medida que eu fui me capacitando, eu até mudei a maneira de me apresentar. Eu não me apresento mais como um ex-atleta, eu me apresento como um pós-atleta. Tá. Então, sempre tive essa preocupação. Eu tenho ótimas discussões, ótimas conversas com a minha esposa, porque ela também é uma pós-atleta. E a gente percebe como é importante se capacitar. O desafio é que o atleta entenda que o quanto ele se capacita aqui todo dia, ele treina exaustivamente, de manhã e à tarde, 7 dias por semana, suando, dando sangue, se dedicando, estudando o adversário. O desafio do atleta é transferir isso para outra função. Então, quando eu fiz a transição de carreira em 5 de abril de 2014, eu percebi que a minha nova função, que envolve estar no escritório, na frente do computador, horas por dia, lidar com a comissão técnica, com os atletas, cuidar de toda uma estrutura, cuidar da operação dos nossos jogos e viagens, isso envolve muita dedicação. E para isso eu tenho que me capacitar, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Né? Toda a cadeia produtiva, toda a cadeia operacional, eu tenho que entender. Qualquer coisa que aconteça que não esteja previsto, que seja imprevisto, eu tenho que estar capacitado para lidar com isso. E quanto mais eu me capacito, mais eu consigo lidar com os imprevistos que acontecem todo dia. Você passa essa questão para os atletas, é óbvio que é importante você treinar muito, ter a concentração de jogo, tá com o psicológico em dia, mas um extra, lê tal livro, vai no cinema fazer isso, tem palestra de fulano, você conhece determinada pessoa. Isso você acha que agrega para o jogador ou isso é apenas um extra? Porque o jogador pode falar, o Romário fazia as coisas que ele tinha e era um gênio. Você tem exemplos de pessoa que era apenas dentro de quadra e resolvia, dentro de campo e resolvia, mas você tem outros exemplos, o Paulo André, você tem outros jogadores que agregam isso de fora. Você acha importante passar isso para o jogador? É a sua função? Não tenho dúvida. Não é a minha função aqui no projeto, mas a gente costuma ter ótimas conversas com os atletas, com a própria comissão técnica. Eu ocupo uma outra função, vamos chamar entre aspas um trabalho voluntário. Eu sou o presidente da primeira comissão de atletas do vôlei de quadra da história do nosso voleibol. Quando eu me aposentei das quadras, eu me dediquei 1 ano e meio a estudar o ambiente esportivo. Fiz um curso de gestão aplicada ao esporte e comecei a estudar como funciona o nosso sistema esportivo, como funcionam as entidades esportivas e me interessei pelo tema, descobri uma brecha no Estatuto da Confederação Brasileira de Vôlei, onde está previsto que os atletas poderiam ter uma comissão de atletas, mas não tinham, talvez até por falta de conhecimento. Então, eu fiz parte desse processo de implantação dessa comissão e como talvez líder de um processo de uma comissão de atletas, que eu falo que a primeira missão dessa comissão é dar mais informações aos atletas. Atletas mais informados, eles podem refletir em cima dessas informações. Atletas com mais informações e refletindo são atletas com mais conhecimento. E atletas com mais conhecimento são atletas mais responsáveis.
Então, eu não tenho dúvida que uma leitura, um curso, mesmo que seja rápido, Sim. se possível uma graduação, uma faculdade, universidade, isso agrega muito valor. Rubem Alves, o saudoso Rubem Alves aqui de Campinas, ele tem uma frase muito legal, ele fala assim: o esporte não é simplesmente um jogo de braços e pernas. Em toda ação motora, em qualquer tipo de atividade física e sobretudo esporte, implica em uma ação cognitiva, né? Um cérebro, uma mente que funciona bem vai ser aquele cérebro, aquela mente que toma a melhor decisão. Exato. Naquela fração de segundos, né? No caso do vôlei, é o atacante que subiu, tem que procurar a bola que está vindo do levantador, ao mesmo tempo tem que olhar o bloqueio e tem que saber onde o bloqueio está e para onde eu vou atacar. Em pouquíssimos segundos. Frações de segundos. Então, é uma mente, a gente tem que treinar a nossa mente, né? A gente tem que estudar. Então, qualquer atividade que agregue valor e, sobretudo, gere resultado positivo, vai com certeza agregar valor à performance deles na prática. Tem uma outra frase que eu gosto bastante que é: não é o passe certo, é o melhor passe certo. Porque às vezes você pega na estatística, deu 10 passes certos. Mas deu para trás, mas deu para o fulano, você deu o melhor passe certo, aí sim que deu certo. Você já explicou brevemente a sua função de logística, mas para o pessoal de casa, o que você faz no dia a dia? Você acompanha treinamento, fica cutucando o treinador, coloca fulano que não está treinando bem. Bom, vamos lá, nossa rotina aqui começa, e aqui é um caso bem específico, bem bacana, nosso time sempre começa com o café da manhã da comissão técnica. Isso foi uma questão que o nosso técnico argentino implantou, o Horácio. Então a comissão técnica sempre às 8h30 da manhã está ali na salinha tomando café da manhã juntos. Quando eu posso, não estou fazendo uma coisa que me impossibilite de estar junto, eu estou junto com eles. Começa assim, acompanho o treinamento da manhã e da tarde, mas estou sempre no nosso escritório, na frente do computador. Esse ano, em função disso, eu tive que arranjar um óculos, porque meus olhos passaram a ficar cansados. Certo. E eu cuido de tudo, cara. Cuido de tudo, de como está o nosso ginásio, a montagem da quadra. Claro que eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda, né? Tenho a Rafaela, assistente administrativa e financeira, o Guilherme Miller, supervisor das categorias de base, o famoso Luizão, a única lenda viva do esporte brasileiro, é o nosso massoterapeuta, cuida de todos os materiais de quadra. A própria comissão técnica tem muita proatividade e iniciativa para ajudar em tudo. Então, eu faço tudo, cara. A gente tem que cuidar da viagem, do hotel, do ônibus, da alimentação. São coisas, não são difíceis, mas são complexas. Eu tenho que alinhar tudo. Como funciona isso tudo junto, para a gente ter um ônibus aqui, para levar a nossa equipe no horário certo, para o aeroporto certo, pegar o voo certo, para chegar em outro estado, outra cidade. Tem um ônibus lá no horário certo, esperando para levar para o hotel, que aquele hotel tem uma alimentação adequada para o atleta, né? Descanso, tudo passa por nós, mas isso passa não só por mim, por toda a nossa equipe. Você citou o técnico Horácio de Léo, ele é argentino. Quando vocês foram contratar, vocês pensaram na questão, vamos pegar um treinador estrangeiro ou vamos pegar um treinador local? Vocês tiveram esse cuidado? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, já tem muito mais com André Heller. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o André Heller aqui no ginásio do Taquaral. Ele que já foi campeão olímpico, campeão pan-americano, Liga Mundial, já foi convocado muitas vezes para a seleção brasileira, uma carreira vitoriosa também pelos clubes que passou e agora é o coordenador técnico aqui do Vôlei Renata. A gente terminou o primeiro bloco com uma questão que trazia mais polêmica há um tempo atrás, acho que hoje em dia as pessoas já aceitaram bem, mas ainda sempre tem aquela, tá tirando o emprego de um brasileiro, por que contratou esse estrangeiro? Vocês tiveram esse tipo de discussão? Vai trazer um argentino, será que não tem ninguém aqui na região? Pensaram nisso? Olha, a gente sempre tem o cuidado de pensar em profissionais, claro, da região, do país, porém a prioridade é trazer um bom profissional. Então, quando o nome do Horácio surgiu,
Nós não pensamos se ele é argentino, brasileiro ou de qualquer outro país. A primeira questão foi se realmente ele era um bom profissional, capacitado em todos os sentidos, inclusive na questão de gerir uma equipe, porque um técnico não tem que entender só de vôlei no nosso caso. Ele é mais do que um técnico de vôlei, ele é um gestor de pessoas. Então, quando a gente pensou no Horácio, a gente pensou nestas questões. E também se ele se encaixava no perfil do nosso projeto. Tá. E ele se encaixou como uma luva, realmente vem fazendo um trabalho muito bacana com toda a comissão técnica, né? Toda a comissão técnica realmente é muito capacitada. Ele trouxe também um preparador físico, indicação dele, e eles têm desenvolvido um ótimo trabalho. Ele traz algo de argentino para essa equipe? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A descontração, ele é um cara bacana, que sabe lidar bem com os atletas, é um ótimo gestor de pessoas, e ele traz sim uma questão técnica importante que é característico dos argentinos, que a gente costuma dizer no nosso ambiente que eles sabem jogar o jogo. É um jogo com mais volume, menos erro do que o jogo brasileiro, que é um jogo muito físico, muito forte, né, de ataques muito fortes, muito veloz. Então ele traz essa característica de transformar um grupo em um time e, sobretudo, um time que tenha como seu ponto forte o volume de jogo. Recentemente, o Hospital Vera Cruz anunciou o patrocínio para a equipe de basquete feminino. A gente já tem o futsal na cidade com o Pulo do Gato. Na sua visão, é bom ter uma cidade que respira esporte, e aí você tem o basquete, você tem o vôlei, você tem o futsal, você já tem o futebol, ou, não querendo ser chato, entre aspas, mas isso vai ficando segmentado e te preocupa? Não é bom, é maravilhoso. E não é maravilhoso, é essencial. Tá. É essencial. Eu tenho uma visão bastante ampla sobre isso, uma visão macro. Nós temos no Brasil, ano passado saiu um estudo, 64% de sedentarismo. Né? Imagina a quantidade de pessoas que acompanham o esporte. Nos últimos 2 anos saiu um estudo bem bacana sobre isso. E o estudo englobava não só pessoas que praticavam esporte ou atividade física, e sim também pessoas que acompanhavam o esporte. E o percentual é muito pequeno para o tamanho do nosso país. É muito pequeno. Nós estamos falando não só da prática esportiva, nós estamos falando de pessoas que não acompanham nem sequer um esporte pela televisão, sentados. Então a gente tem que ter na nossa região, na nossa cidade, no nosso país, muitas equipes de esporte. Não só esporte profissional, não esporte só de alto rendimento, mas sim equipes de esporte, em todas as esferas, educacional, pessoas que praticam esporte com o objetivo de qualidade de vida, fazer atividade física. Assim. Quanto mais pessoas envolvidas com o esporte, muito melhor para todos os segmentos do esporte. Né? O esporte é uma área que tem alta capilaridade, então a gente tem um impacto muito grande em diversas áreas da economia brasileira, então a gente torce, aliás, nós trabalhamos para que cada vez mais a gente tenha pessoas praticando esporte, equipes de alta performance, basquete, futebol e todos os outros esportes. Isso é maravilhoso para todos. Dizem que o brasileiro, ele não gosta muito de esporte, ele gosta de vencer. E aí tem alguns exemplos. Na Fórmula 1, Ayrton Senna, todo mundo acompanhava a Fórmula 1. Deixou de ter um campeão, a audiência caiu. No futebol, seu time vai mal, a queda no público também cai. Você tem essa visão também? O vôlei é mais ou menos assim ou você separa isso? Sem dúvida, eu tenho essa visão. A nossa cultura esportiva é uma cultura equivocada, errada. E eu falo com bastante tranquilidade isso. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu fiz parte da geração mais vitoriosa do vôlei mundial. Inclusive a nossa geração, o nosso vôlei foi reconhecido como a melhor equipe do século, né? Há pouco tempo. E nós ganhamos todas as competições de 2001 a 2008. 2008 fomos jogar uma Liga Mundial
no ginásio no Rio de Janeiro, Maracanãzinho. E perdemos a semifinal. Depois de quase 8 anos ganhando tudo. De 2001 a 2008 ganhou tudo. Tudo, absolutamente tudo. Campeões olímpicos, 6 vezes campeões da Liga Mundial, Sul-Americana, tudo. Copa do Mundo, tudo que tu pode imaginar. 2008 perdemos a semifinal. Fomos vaiados. Maracanãzinho inteiro vaiando, inclusive alguns objetos dentro da quadra. Mas é difícil eu te falar assim se eu fiquei chateado. Se não fiquei, deveria ter ficado. Mas como a gente tinha um objetivo muito grande, que era em seguida a Olimpíada de Pequim, isso serviu como gatilho para nos unirmos. Então, nós ficamos espantados com aquilo. No outro dia, disputamos a medalha de bronze, disputa de terceiro e quarto, perdemos e nos fechamos no vestiário. Falei, ok, da dificuldade a gente vai fazer a oportunidade. E dessa união nós conquistamos a medalha de prata em Pequim. Nós não perdemos a medalha de ouro, nós conquistamos a medalha de prata. A equipe dos Estados Unidos em Pequim 2008 foi superior a nós. Então nós tivemos uma bela conquista que foi a medalha de prata. Então realmente a gente tem a cultura errada. A nossa pirâmide é invertida. Só valoriza o primeiro lugar. Exatamente. Primeiro lugar, alta performance. O profissional, para ser valorizado, tem que ser o profissional que está na mídia. Então isso é errado. Nossa cultura, um país que tem uma cultura esportiva verdadeiramente esportiva, é aquele país que reconhece a principal função do esporte, que é educacional. O esporte da escola, não é nem o esporte na escola, é o esporte da escola, adequado à escola, para que as crianças se desenvolvam de maneira integral, né? Quando uma criança está fazendo esporte, ela está cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando da parte cognitiva e está interagindo, cuidando da parte afetiva e social, está vivendo em comunidade, está respeitando regras, está respeitando árbitros, está respeitando a equipe adversária, está aprendendo a vencer ou ganhar. É a principal função do esporte. Então, quanto mais crianças a gente tiver nessa base dessa pirâmide praticando esporte, é inevitável que o processo, essa pirâmide vai afunilando. Dessas crianças já há uma seleção natural, que essas crianças não já escolhem outros caminhos, poucas continuam no esporte e depois vão virar atletas, conquistar medalhas, aí chegar à alta performance. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Quando a gente valoriza só o primeiro lugar, é difícil se manter assim, ainda mais num país que não tem uma cultura esportiva. Quantos atletas a gente não perde, né? Com categoria de base, com essa história de segundo, terceiro lugar, quanta gente que não deixa de se revelar. E tem um estudo, desculpa te interromper, mas tem um estudo que diz que 50% das crianças que vão pelo caminho do esporte desistem em função da pressão dos pais. Tá. Porque é a cultura esportiva. Dentro de casa, o pai quer performance. Isso não é assim que funciona. A criança tem que praticar esporte, bem ou mal, vai jogar vôlei, sabendo ou não sabendo, porque a função do esporte é outra. Não é só tecnicista de aprender a dar manchete ao toque, ou de fazer gol. Então o esporte vai muito além disso. André, vou precisar dar um salto aqui no meu roteiro, porque a gente segue, né? A gente vai levando o programa numa onda que eu vou ter que dar um salto, porque o tempo já está voando já. Cruzeiro tem uma hegemonia aí no voleibol masculino, venceu aí a Superliga masculina nas últimas 4 edições, é tetracampeão consecutivo. Isso é bom ou é ruim? É inevitável, eles são os melhores. É ruim, quanto mais equipes alcançarem o auge, melhor para a nossa competição, né? Sinal de que as outras equipes também têm condições de competir. Porém, o Cruzeiro tem se mostrado aí quase que imbatível até a temporada passada. Esse ano acabou de conquistar a Copa do Brasil novamente, 2018, mas as outras equipes se aproximaram do Cruzeiro. Continua a melhor equipe na teoria, mas agora eu acho que nós temos uma competição mais acirrada. No vôlei, o dinheiro é extremamente determinante? Nossa, pergunta difícil.
o dinheiro pode ser determinante, porém nós aqui no nosso projeto, que a gente costuma dizer que no nosso projeto nós sempre estamos com os pés no chão, nós acreditamos, sim, o dinheiro é importante porque a gente consegue montar um projeto, uma equipe boa em todos os sentidos, porém também o trabalho do dia a dia, a qualidade humana conta muito. Para a gente encerrar, daqui 5, 10 anos, se vê ainda nessa função ou pode estar dentro de quadro como treinador? Não tenho agora, no dia de hoje eu não tenho objetivo nenhum de ser treinador. O que eu vou aproveitar para te contar é que eu e a minha esposa, que foi atleta também durante 20 anos, acabamos de implantar uma escolinha de vôlei, chama Programa Voleibol André Heller, em uma escola aqui de Campinas. Bacana. Com todos esses conceitos que eu já falei aqui, até estou falando demais, vendo o esporte assim, de maneira bem ampla. Implantamos agora aqui em Campinas, a gente começa as aulas na semana que vem, né, nos próximos dias, e o nosso intuito é expandir, porque a gente sabe que a gente tem muita qualidade, a gente se dedicou muito, temos uma equipe muito boa. Então eu me enxergo daqui a 5, 10 anos com muitos núcleos e vendo muitas crianças se educarem e crescerem e sobretudo se desenvolverem através do esporte nos nossos núcleos e na nossa escola. E paralelamente continua como auxiliar? Sem dúvida, sempre estarei aqui. Eu amo esse projeto, é um projeto muito bem gerido pela SM de São Paulo, e então nunca sairei daqui. Isso aqui eu amo, a minha essência é o esporte de alto rendimento e dá para a gente levar todas as funções juntas. André, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!